Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a inglesa e trazer uma partida entre dois jogadores excelentes, Ulf Anderson e Yasser Seirawan. Você já deve ter visto muitos livros do Seirawan. O Ulf Anderson foi um dos maiores jogadores do mundo, hein? Um jogador fortíssimo, muito forte e tem livros interessantes. São dois ótimos jogadores e escritores de livro. Vamos lá, o Ulf Anderson está de brancas e Yasser Seirawan está de negras. Bora lá? Jogou cavalo F3, C5, C4, cavalo C6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo C3, E5. Parece familiar o sistema Botvinnik. E esse peãozinho dá pra vir aqui, né? Agora que gozado, por que as blancas... Por que as blancas jogaram C4 e não E4? A resposta é bem simples, né? Com E4 ele vai o que? Fechar esse bispo que tá pegando essa diagonal. E isso faz uma grande diferença. É o mais logo que é deixar aberta a grande diagonal e a manobra do cavalo. Cavalo E1. Cavalo E1. C2. E E3. É uma ideia padrão, apontando na ala da dama com o plano habitual da inglesa, de A3, aqui A3, torre B1 e avançar os peões para frente, B4 e aí vai, né? As brancas, as brancas parecem avançar na ala da dama com o plano habitual da inglesa. A3. Aqui foi o que falou, né? Trazer a torre para cá e avançar tudo. Então você está dizendo que a formação de negras é muito otimista aqui? Resposta: não iria tão longe. Na verdade, é um sistema bastante respeitado e nota bastante decente para que as pretas nos níveis mais baixos, mas acho que está pedindo bastante a posição das pretas com uma jogabilidade precisa. As brancas devem ser capazes de manter a vantagem. Roque, que podia ter jogado A3, A5, roque, cavalo de G, E7, cavalo de E1, D6, cavalo C2, que foi a manobra que a gente falou há tempo atrás aí, bispo E6, cavalo E3. Aqui vai ficar uma casinha suculenta, né? Esses dois cavalinhos aqui, ó. Tem o bispo aqui, dá pra cavar um cavalo aqui. Ou trocar os dois cavalos por um bispo e um cavalo. Olha aqui, roque, D3, F5, cavalo de D5, rei H8, torre B1. E para se capturar aqui vai perder mais uma, né? Vai capturar aqui e crava o bispo com o cavalo aqui, ó. Aqui e aqui. E como vai estar protegido por duas aqui, ó, vai cair. Mas vou voltar aqui. Jogou D6. Fez o triangulinho aí do Botvinnik. Jogou A3, cavalo de G7, torre B1,
Essa é uma casa aqui que as brancas têm que ficar. Se você for ver, as brancas não conseguem arrancar a peça daqui com peão. Pensa que nenhum peão consegue tirar daqui. Vai ter que trocar cavalo para a peça que entra aí. Aqui, ó, o lance interessante é esse daqui mesmo. B4. É o que o Marinha recomenda. Marinha é escritor de livro também. Se as pretas pegassem o peão, 8 e 4, A por B4, cavalo B4, então as brancas recebem uma boa compensação depois de bispo A3, cavalo de C6, de cavalo de BC6, E4, dama A4. No entanto, além de simplesmente ignorar o lance roque, quando o jogo geralmente transpõe para rias regulares como torre B1. O preto também pode tocar nítido, E4, cavalo E1, o marinho prefere cavalo G5, mas vamos lá, F5, bispo B2, que fica os dois bispos, um para cada lado, roque, D3, bispo E6, D por E4, F por E4. Agora ele abriu o caminho para a torre dele também. Brigar com a coluna. B por E4, B por C4. Com a posição pouco clara, acabou sendo vencida pelas negras. A5, D3, roque, bispo G5. Esse lance não foi bom, né? Cavalo E1 seria melhor para fazer aquela lembra aquele movimento aqui e vai aqui. Vai jogo bispo G5, F6, ameaçou bispo. Não está mais para H6, ele está falando que talvez o melhor lance seria H6. Por que H6 é mais natural? Talvez, mas é um erro posicional claro. As brancas gostariam de receber a troca bispo por E7. Embora ele entregue o par de bispos, ele também se liga de um dos cavalos inimigos que protege a casa D5, que é onde ele quer entrar aqui. Cavalo E1 seria uma maneira bem interessante, né? Ele vai ficar com os dois cavalos, quer dizer, ele vai garantir aqui no centro, né? Vai ter que trocar tudo aqui para tirar esse cavalo do centro. Aí jogou F6, deu um total no bispo. Não é H6, H6 é mais natural ou não? Foi a gente que conversou, né? O branco gostaria de trocar o cavalo o bispo por cavalo. Tá, tem uma outra partida de Kozdon, Rude Velho Bakdamar. Ó, bispo por E7, cavalo por E7, B4, A por B4, A por B4, B6, cavalo D2, torre A6, dama B3, F5, torre A1, troca as torres e fica com maioria, fica dominando a coluna A. Torre para 1, F4, bispo por C5, bispo por C5, torre A7, cavalo F5. O cavalo negro também tem uma posição muito interessante aqui, né? Bem protegido, apesar que aqui o peão tira, né? Mas é uma boa. Dama B8. Com uma clara vantagem para as brancas. Bispo E3. Um movimento incomum e ideia interessante. Depois de bispo D2, as negras podiam jogar bispo E6 e conhecer cavalo E1, D5, quando ele não tiver problemas. Parece estranho, eu pensei que você disse que as brancas querem colocar seu cavalo na casa E3.
via E1 e C2. Resposta. Geralmente ele faz por esse motivo. O bispo geralmente vai para D2. Mas Anderson tem uma ideia específica em mente. Ele quer dificultar o jogo das pretas D5. Para esse fim ele ataca o peão de C5. Bispo E6. As negras podem simplesmente afugentar o bispo. Ele pode, mas depois de simplesmente bispo D2, o cavalo está extraviado em F5. Não cobre D5 e bloqueia o peão F preto. Verdade, aqui. Mas vamos voltar a partida. Eu estava aqui. Cavalo E1, dama D7, ele vai fazer a manobra. Cavalo C2. As brancas estão prontas para avançar B4. A4. Ele já percebeu. Adiantou seu peãozinho. E se jogar aqui, perde o peãozinho. Há um argumento a fazer simplesmente. Torre de A, E8, B4, A por B4, A por B4, B6. Na esperança de evitar uma fraqueza na coluna B. Embora as bancas continuem um pouco melhores depois, digamos, de cavalo D5. Tem que trocar aí mesmo, né? Vou jogar aqui. Jogar B3, A por B3, torre por B3, torre de F, B8. Pergunta, eu esperava outra torre. Resposta. Seirawan quer manter sua torre para atacar o peão branco na A3. Mas isso não é definido com segurança pelo cavalo de C2. Não é muito, depende. Eu esperava outra torre, né? Que eu já falei, cavalo. Deixa eu jogar aqui. Dama, B1, torre A6, torre B6, torre C7, torre B2, B6, bispo D2. Para que serve isso? Resposta. Bem, o bispo faz o seu trabalho na E3. O bispinho tá aqui fazendo o trabalho na E3 para tentar impedir qualquer avanço no centro. Para que serve isso? Bem, o bispo faz seu trabalho na E3 e impediu o avanço D5. Porque realmente, se avançar aqui, ó, tem esse amarelo. Esse. Se precisar, esse cavalo vem aqui em E3 e pula no meio da briga, etc. Para que serve isso? Bem, o bispo faz seu trabalho em E3 e pediu o avanço D5. Agora, como isso não está mais ameaçado, o bispo abre caminho para o cavalo chegar a E3, apontando para D5. Dama D8, A4. F5, cavalo E3, cavalo B4. Aqui é um lugar muito interessante para o cavalo, né? Torre por B4, sacrificou no cavalo. Realmente esse cavalo aí ia ser terrível. Isso é um sacrifício de qualidade correta. As brancas fazem sacrifício posicional de torre por cavalo. Ele recebe o peão imediatamente e também elimina o cavalo que está obstruindo a coluna B. Tais sacrifícios da troca de peões sempre foram uma característica do jogo de Anderson. C por B4, dama por B4, dama D7,
Ameaçou atacar o cavalo aqui, tentar entrar com o bispo aqui, né? Torre B1. Onde está a compensação das brancas? Ele tem um peão, como eu digo, suas peças menores estão em algumas casas boas. B5, D5, etc. Os peões pretos em B6. Os peões pretos de B6 e D6, esses dois aqui, são peões fracos. Não são protegidos por outros peões e tem várias peças protegendo cada uma. Então o branco está melhor? Não, talvez. Não seja muito melhor objetivamente, mas ele tem todo o valor de um pequeno investimento material. E sua posição é bastante mais fácil de desempenhar na prática. Torre B8, dama B3. Colocando outro guarda em D5. Ele não quer deixar escapar que as pretas avancem. Rei H8. Cavalo C2. Eu pensei que as brancas estavam tentando impedir o avanço D6 D5. Mais ou menos. Ele está tentando impedir agora H6. Se agora D5, depois das trocas em massa, em D5, C por D5, cavalo por D5, bispo por cavalo, bispo por bispo, cavalo por bispo, dama por D5, dama por D5, torre por D5. Dá um duplex com varanda nas neiras, que é para acabar com o caboclo. O Anderson joga muito, esses viram? Mas vamos continuar. Aqui ele ganha, né? Que ele vai trocar. O pior é que ele mesmo perde. É. Ele pode tirar a torre para cá. Se o cavalo capturar aqui, a torre captura aqui. Ganhando. Como sempre, um bom jogo estratégico subsistente às táticas. Cavalo B4. Restabelecendo o cavalo a uma distância impressionante de D5, enquanto ao mesmo tempo afasta a torre preta da defesa do peão de B6. Torre A5, H4. No entanto, tendo dito, o movimento enfraquece um pouco o rei branco. Objetivamente, não parece haver razão para não jogar cavalo B5. E escolhe o peão B6. Para que serve isso? Resposta: na verdade, é um movimento típico de Anderson. O preto não pode realizar nada, além de apenas melhorar sua posição. O pai dele recebe um furo no H2, você nunca sabe, e também dá a possibilidade de um B5 ou H5 posterior minar as casas brancas do lado do rei. Vai jogar F4, rei E2, rei H7, cavalo de B, D5. Mas esse cavalo é melhor. O Fritz indica cavalo de C, D5, cavalo por D5, C por D5, bispo G4, cavalo C6. Devolveu o duplex com varanda. Ele vai. Tem que voltar dando. Vou voltar a torre ou trazer essa torre para cá. Cavalo por D5, C por D5, bispo F5, dama B6, torre C5. Torre A8 foi uma defesa boa. Aqui, se jogasse torre A8, uma defesa muito mais difícil, com um ponto que A5, torre B8, dama C6, dama A7, é bom para o preto. A5, agora o serviço normal é retomado. Torre de B, C8, B3, F por G3,
F por G3. E4 é o desespero. Cavalo por E4, torre por EC2. Dama E3, dama A4. As negras jogaram suas peças para frente, mas ambos têm tudo sob controle. Torre B7. Torre E8 C7. Torre por C7. Torre por C7. Cavalo D6. Cavalo F5. A configuração de Botvinnik é uma formação bastante respeitável para as negras. Nessa linha, mas exige muito sua posição e acho que as brancas devem ser um pouco melhores. O jogo de Ansel desse jogo foi um modelo como as brancas devem lidar com a posição. Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal. Uma partidaça entre o Uffe Anderson e Yasser Awan. Os dois publicaram livros, são dois gêmeos muito fortes que nos ajudam com o material, né? A gente estuda a partir das partidas mais interessantes de acordo com os temas que a gente traçou. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.